Vejam, a Europa está entendendo as coisas de maneira diferente, pelo menos alguns estão, e eu gostaria que observássemos o seguinte comentário feito pela própria primeira-ministra de lá, da Dinamarca, certo? Ou seja, vamos lá, quando de repente, quando você vê essas mensagens, parece que, no final das contas, Dinamarca, com o problema da Groenlândia e tudo mais, está entendendo a situação melhor do que ninguém. Talvez a Polônia. Os países bálticos, como Lituânia, Letônia e Estônia, começam a perceber a gravidade da situação na Europa. Quero que vejam a mensagem de Matt Frickersen. Vamos colocar um trecho do vídeo do que ele diz em uma entrevista que eu acho importante entender. Quero mostrar um trecho para vocês e analisar tudo o que foi dito. Tudo porque é imperdível e porque é necessário para quem se interessa pelo tema internacional, para aqueles que sabem que essa parte é fundamental para entender para onde o mundo está indo. A mensagem que ela mesma passa me parece fundamental, muito importante. Vejam, ouçam um trecho. Para nós, europeus, é que ainda pensamos e agimos como se estivéssemos em tempos de paz e não estamos mais em tempos de paz. Aí está tudo, com isso ele diz tudo. Porque, veja, sendo muito diplomática, muito ao estilo dela e tudo mais, mas ela dá um detalhe chave. Ela diz que os europeus continuam pensando que estamos em tempos de paz. Não estou dizendo que já estamos em guerra, e ela também não afirma que a guerra começou. Não, ela só menciona um detalhe muito específico e importante. Sim, os russos pensam diferente. Os russos pensam que estão em guerra e SA é uma constante deles. Esse é o modo de pensar. Então, diante disso, o que diz essa senhora Matt Frickersen? O que ela diz, para mim, parece ser fundamental, super importante e que não deve ser deixado de lado, certo? Tem alguns detalhes que me chamam a atenção. Ela diz: o problema para nós, europeus, é que ainda pensamos e nos comportamos como se estivéssemos em tempos de paz. Já não são tempos de paz, então precisamos mudar nossa mentalidade. Se não fizermos isso, a Rússia vai vencer porque a mentalidade deles nunca esteve em tempos de paz. Eles sempre estão em tempos de guerra. Olha, com essa mensagem fica muito claro como a Rússia pensa, em que lógica e em que forma de pensar ela opera. Isso a Ucrânia já vem dizendo há anos e tem falado. Olha, a Europa é muito legal. Eles querem entrar na União Europeia. Está perfeito. Só que não sejamos tão ingênuos. Não, isso é basicamente o que Zelensky tem dito a eles várias vezes. Mas também o Donald Tusk já falou isso. Da Polônia e muitos dos países mais próximos da Rússia, que entendem melhor o que se vive dentro da Rússia, também já disseram isso. Há quantos anos existe a guerra híbrida? As infiltrações, as sabotagens, os ataques cibernéticos? Quantos anos antes da Ucrânia, todas essas coisas já estavam acontecendo na Europa, e onde os europeus sabem perfeitamente de onde vêm os ataques? Eles já prenderam pessoas. Eles os seguiram, investigaram por anos e sabem perfeitamente que isso vem do Kremlin. E apesar disso, não fazem absolutamente nada, ou no máximo agem para evitar, digamos, um dano maior, mas nem sequer pensam em, ok, vamos pelo menos nos preparar, não é? Não, isso está apenas começando. Faz pouco menos de um ano que começou uma preparação de verdade para um conflito maior. E que ninguém quer, pois é, ninguém quer isso. Mas se você está vendo que o furacão está vindo, que ele se aproxima cada vez mais e que é um furacão categoria 5, porque você diz hoje sim, ok, muita gente fala que não tem militares suficientes, que não tem armas suficientes. É verdade, não tem mesmo. O que eles têm de sobra é algo importante a se considerar, e a Rússia e os europeus sabem disso, que são as armas nucleares.
E que não são só as armas nucleares, mas também a possibilidade de tomar decisões no momento em que Putin quiser. E que eles não podem tomar decisões nem para coisas básicas. Nem para entrar em acordo sobre como vão vender o leite ou coisas assim, muito simples. Nem para isso eles conseguem chegar a um consenso. Ou seja, vão entrar em acordo para outras coisas mais complicadas? Não, nem pensar. Não tem possibilidade disso. Nem com a OTAN, nem sem ela, nem com qualquer outra opção. Quando até mesmo a própria OTAN está infiltrada através da Hungria, bem, as coisas já mudaram, mas mesmo assim. Aí está a Eslováquia, e há outros países que claramente têm infiltrações muito evidentes da Rússia na OTAN, e a Rússia está, olha, bem à vontade. A Rússia não precisa controlar a OTAN. Enquanto ela souber o que vão fazer, cada passo que dão, perfeito. Com isso já é suficiente para falar de Putin. E com isso também pode mover, influenciar constantemente, tanto que até mesmo então o jogo dele com os Estados Unidos deu certo, né? Não sei o que ele deve ou que relação ele tem com Trump, mas claramente tem algo estranho, né? Porque o que vemos agora, ou pelo menos o que é mais visível, é que você tem um Trump que, bem, tem sido muito condescendente com os próprios russos. Aliás, ele acabou de dar mais um mês para que os russos continuem vendendo petróleo para o mundo, não é? Deu a eles mais um mês e todo esse dinheiro, já sabemos, vai para a guerra. Patrocinado, nesse caso, na verdade, não diretamente pelos Estados Unidos, mas por qualquer país que queira comprar deles. A um preço, entre aspas, barato, mas na verdade nem tanto, pois o petróleo ele está caríssimo, ou seja, é lucro extra. Não considerava pelos russos e que, bom, isso gerou ou vai gerar de qualquer forma muito dinheiro para eles no conflito. Um tema que já foi também fortemente criticado pela própria Ucrânia, né, que disse, olha, vocês continuam apoiando essa situação. Agora, outro ponto que chama a atenção é que drones ucranianos teriam atacado outra refinaria de petróleo. Desta vez, foi a de Yaroslavl, que é a maior, pois essa já foi atacada pela terceira vez nas últimas 2 semanas. Só essa. Desde o começo do ano, se considerarmos. Essa refinaria foi atacada 5 vezes. Só essa refinaria. Nas últimas semanas foi atacada 3 vezes. A abordagem ucraniana tem sido enfrentar o problema de frente e dizer, olha, se ficarmos de forma passiva só nos defendendo, então nunca ia acontecer nada, né? Agora já faz quase 2 anos, mais ou menos, né? Já tem uma reviravolta, em que agora a Ucrânia também vai e ataca. Porque é importante o que diz a primeira-ministra da Dinamarca, porque você começa a ver líderes europeus que começam a despertar, né? Talvez muito tarde, talvez sem muita influência europeia, talvez, não sei, vamos ver, mas pelo menos estão mudando, né? E isso vai ser interessante no futuro. Ei, estão noticiando o Sandy Fire, né? Um incêndio que obviamente tem gerado preocupação dentro da Califórnia. Isso é especificamente em Los Angeles. Para toda a comunidade que nos assiste por lá, um grande abraço. Um grande abraço e muito obrigado por estarem conosco. Olha, toda a região oeste dos Estados Unidos, inclusive o noroeste do México, está agora com risco potencial de incêndio. Sim, é isso. E se a gente olhar no mapa, né, aqui a gente mostra. Esta é a área com maior risco que existe agora em toda a América. Um pouco no Brasil, um pouco no norte do Chile, parte do Peru, Argentina, Bolívia, que tem algum risco de incêndios por causa das secas. Um pedacinho da Venezuela, sim, da América Central, México, Sudeste. Mas o principal, se vocês repararem, onde há possibilidades extremas de incêndios, estamos falando de Chihuahua, Durango, Baixa Califórnia, é o sul da Baixa Califórnia. Sonora.
Sonora não, Sinaloa. Obviamente, aqui estamos falando do Arizona, Novo México, principalmente da Baixa Califórnia Sul e uma parte importante do Texas. Principalmente, embora outras áreas também possam ter incêndios. Já vimos casos na Flórida, Geórgia e no Sudeste, onde ocorreram incêndios importantes. Mas desta vez, o incêndio que está acontecendo dentro da Califórnia está deixando os californianos muito preocupados. A comunidade que vive por lá, porque é um incêndio à parte que já gerou evacuações, não é? E isso, bem, não é todo dia, né? Não é todo dia que se vê incêndios dessas proporções. Eles dão nome lá, eles dão nome aos incêndios, como já comentamos várias vezes. Nesta ocasião é o incêndio Sandy, não é? Sandy Fire, né? Que também chamam assim e que dentro desse incêndio, né, os bombeiros já vêm alertando. Já há algumas evacuações no condado de Los Angeles. Na verdade, desde ontem à noite já estavam sendo relatados movimentos nesse sentido, mas há 40 minutos foi informado que o incêndio avança rapidamente. Em direção a Simi Valley, Califórnia, onde relatam que já foram destruídos 1.300 acres e já há uma ordem de evacuação para 23 pessoas, só nessa área são 28.500. Essa é a última atualização. Há danos. Em residências, 28.500 pessoas foram evacuadas. Ou seja, o problema é sério para o Vale da Califórnia, onde já foram destruídos cerca de 1.300 acres. E neste momento, há mais ou menos 500 bombeiros trabalhando. Esses são os que trabalham lá nesse sentido. Verifico a possibilidade, mas não vejo chance de chuva agora. Está em zero, pelo menos hoje. Vamos ver de hoje até amanhã ou depois de amanhã. Aqui está. Já no fim de semana, nada. Não há nenhuma possibilidade de chuva, então pelo menos as condições de umidade não vão mudar. O ambiente continuará seco e por isso mesmo, pelo menos nos próximos dias, não se espera uma mudança nesse sentido. Não. Como você está, Luiz Trejo? Saudações. Muito obrigado pelo comentário. Dieguinho, como você tem estado? Olá. Um grande abraço e obrigado. Ele manda saudações do Hospital Los Angeles Pedregal. Ele diz que, pelo que se presume, agora já sou de tíbia e fíbula de aço para valer. Dieguinho, que bom que você se recupere logo. Então fizeram uma intervenção aí em você. Agora você já é metade metal, né? Você é um Cyber Diego, né? Isso é ótimo, Diego. Como você tem estado? Que bom que deu tudo certo. Como foi o atendimento aí? Esse hospital é bem renomado. Obrigado por nos acompanhar e um abraço ao pessoal do hospital. Se enfermeiros ou médicos estavam te vendo, mandamos um abraço. Cuidem bem do Dieguinho, por favor. Isso. O que houve com você? Teve um incidente ou acidente? Vai conseguir praticar esportes? Como estão as coisas, Dani, Daniel? Como tem estado? Prazer te ver, Dani. Como vai? E Aurélio, um grande abraço. E você, Aurélio, como vão as coisas aí? É que você está em uma área alta, né? Então, pelas imagens que mostraram antes, diz: fui para o Akamoto e você sentou numa motocicleta. Isso foi. Deve ter sido logo em seguida, bem em seguida. Imagino, não imagino que sim. Bom. Olhem, dentro dos dois. Pontos assim como que faltam pra gente, digamos, no tema dos incêndios, né? Já comentamos o avanço e ainda assim, com tudo isso. Aí abriu-se um, e isso me faz perceber que cada vez é mais comum ouvir isso. Quando há um desastre, agora é mais comum que sejam feitos abrigos também para animais ou para humanos e animais. Ou seja, porque antes era assim. Você até podia vir, mas só que sem cachorros, sem gatos, sem nenhum animal. E agora já não é mais assim. Bom, de acordo com o que foi relatado, a origem do incêndio foi na segunda-feira às 11 da manhã. Foi aí que a polícia de Simi Valley começou a dar o alerta. De acordo com o que foi relatado, havia um trator e havia uns bem, veículos de limpeza e coisas assim. E é aí que acreditam que surgiu a faísca e começou o incêndio. É isso que se acredita. A partir daí começou. As autoridades ainda não conseguiram confirmar oficialmente qual é a causa do incêndio. Mas olhem, seca. Calor.
ventos de cerca de 70 quilômetros por hora. Matou. Tudo o que você quiser. Vamos, tudo contribui para que esses incêndios aconteçam. O fogo avançou sobre a vegetação seca e áreas residenciais, o que obriga a emitir ordens. Também há alertas, por sinal. Se você mora em Agora Hills, em Calabasas, Hayden Hills, em Catchworld e em West Hill. Há alerta em todos esses lugares e novos avisos de evacuação em alguns pontos. Então é preciso atenção. Se você nos ouve, por favor, fique atento. E aqui vamos atualizando ao longo do dia como está a situação. Aqui tentamos analisar tudo o que acontece no mundo e, acima de tudo, é isso. Se algo relevante ocorrer no mundo hispânico, falaremos, especialmente onde há muitos hispânicos. Por isso damos ainda mais importância, como no caso recente. Ontem me perguntaram por que há tantas notícias dos Estados Unidos. É porque muitos hispânicos vivem lá. É um dos lugares com mais hispânicos do mundo. Na verdade, é a segunda cidade com mais mexicanos do mundo. É Los Angeles, a segunda cidade do mundo com mais mexicanos, só mexicanos mesmo. Some a isso guatemaltecos, salvadorenhos e colombianos. Ou seja, é uma cidade de hispânicos, se chama Los Angeles. Ou seja, acho que é bem evidente, né? Quem já visitou Los Angeles percebe que é mais fácil falar espanhol do que inglês. Lá tudo está em espanhol. Então, obviamente, esse é um canal internacional. E se há muitos hispânicos lá, obviamente vamos atendê-los lá com as informações do que acontece lá, certo? Sobre o que acontece no mundo, né? Hoje vocês sabem que eu falo de Taiwan, do Congo e outros lugares. Mas evidentemente eu dou preferência para onde há mais hispânicos, obviamente. Mas se acontecer algo na Argentina, na Bolívia ou em qualquer lugar, estamos lá também, sempre atentos, né? Bom, então eu só queria esclarecer isso, né? Só para deixar claro. Muita saúde, Ana Hughes. Muita saúde também, ele diz saúde, muito obrigado. Muita saúde, muito obrigado por estar aqui conosco. Na área de Santa Fé não há incêndios, mas o vento está bem seco. Aurélio, muita saúde. Porque eu digo, como vejo que você está, ou seja, que isso é no Novo México, né? Esse está na área de risco, então só tome cuidado com isso. Não sei por que na Califórnia isso acontece mais. Há muitas teorias aí de que existem interesses de território, de terrenos, muitas coisas. Eu me atreveria a dizer que até pode-se pensar em sabotagem. Ou seja, você pode pensar em muitas coisas porque é relativamente fácil que esse tipo de problema comece. Infelizmente, há muitos piromaníacos. Ou seja, são muitas coisas, né? São muitas coisas que acontecem. Mas como é mesmo aquela frase que diz a ocasião faz o ladrão, né? Algo assim. Pois é, né? Se de repente você facilita e tem um ladrão por aí, ele vai te roubar. Por isso não é o típico. Te dizem para não deixar seu computador no carro, né? E menos ainda à vista, né? Se for deixar, esconda. Se ficar visível, hoje podem roubar. Ou seja, é uma oportunidade que você está dando. É isso que sinto. O que acontece na Califórnia é fácil de acontecer. E essa é a ocasião. Qualquer coisa, uma faísca, um acidente, o que for, pode gerar um raio. Um curto-circuito, ou seja, 1000 razões, né, que podem causar incêndios florestais nesse sentido. Olhem, tem um assunto que eu gostaria de conversar com vocês. Acho que é melhor deixar isso para a próxima transmissão ao vivo. Não vamos sair assim, de cabeça quente, digamos? Não. Vamos para a próxima transmissão ao vivo no Pepe Clips, agora chamado Pepe Notícias, pois não são mais só clipes. Quer dizer, antes era pensado como clipes, mas na verdade não são clipes. Também fazemos transmissões ao vivo lá. Então colocamos o nome Pepe Notícias porque muita gente procura por nós assim. Se você procurar por Pepe Notícias, vai encontrar. Então decidimos deixar esse nome, e basicamente vocês que escolheram, né? Então Pepe Notícias é o canal, digamos, mas é secundário, simplesmente o canal irmão, um canal. Eu diria canal de segurança, pois se algo acontecer com um, o outro cobre. Ou seja, é melhor sempre ter, principalmente lidando com informação delicada como a nossa, 2, 3 ou 4 canais, pois algo pode acontecer. Assim, é melhor estar em vários. Mas dito isso,
Então vamos para lá porque já tem uma declaração muito forte sobre o tema OVNI. OVNI por parte de Ana Paulina Luno. A Ana Paulina Luna, congressista dos Estados Unidos, que faz uma colocação, dá um comentário muito forte, não é? E eu gostaria que vocês me dessem sua opinião, mas principalmente que saibam em que nível já estão falando os congressistas dos Estados Unidos. Não acredito em político nenhum, mas no fim é o que temos, não é? Então, temos que ver o que eles dizem e aí cada um coloca suas ideias, seus conceitos e o que você quiser. Mas é muito louco o que ela diz, e principalmente porque das coisas que ela acompanhou foi isso. Ela, Tim Burchett e outros congressistas dos Estados Unidos acompanham o tema OVNI e integram uma comitiva que recebe informações. O que ela está vendo. Que ela não conseguiu mostrar. É alucinante. Vamos lá para esse assunto. Lá eu espero vocês. Vamos para o PP em vivo, é só procurar por esse nome que o vídeo entra direto. Isso é legal, então vamos sem enrolar. Começarei agora, pois há muita informação hoje. Vamos lá.